Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Frederico Alves e vou dar continuidade com vocês nos vídeos relacionados à teoria geral da posse, né? Trata-se de 3 vídeos, né, que nós fizemos montando a teoria geral da posse, que é observada como faces da posse, né? O caso 1, posse plena; o caso 2, posse direta e posse indireta; o caso 3, a relação da função social da posse; o caso 4, 5 e 6, posses injustas; os casos de desqualificadora da posse, que foi o 8, o 7, o 8, o 9 e o 10, né? Que é servidor da posse, ato de permissão e intolerância, violência e clandestinidade, ou ocupação em bens públicos de uso comum ou uso especial. Então, faltou os últimos dois casos da posse, que é o que a gente vai ver hoje, e mais algumas complementações sobre a teoria possessória, tá? Então perceba só essa determinada relação, a análise que eu tenho que fazer. Se você está gostando dos vídeos, faça sua inscrição no canal, né? Dá um joinha aí pra gente, para você poder disponibilizar e ter mais acesso ainda para o YouTube melhorar as ferramentas para a gente disponibilizar mais vídeos para vocês, ok? Então, dando continuidade, faltaram-se duas faces da posse que elas se acumulam às outras. Diferente das demais, que é uma ou outra, essa ela é cumulativa. Então sempre a posse ela vai ser ou de boa fé ou de má fé. Então eu posso ter uma posse injusta e de boa fé. Olha só, eu posso ter uma posse de certa forma justa e de boa fé. Então entendem que são cumulativas essas duas análises finais da posse que a gente vai observar. Perceba que necessariamente eu tenho dois tipos aqui, né, de posses, né, que são observadas, que é a posse de boa fé e má fé. Frederico, essa boa fé é uma boa fé objetiva ou subjetiva? Como que eu vou considerar essa boa fé, né? Essa boa fé aqui é uma boa fé subjetiva, é uma boa fé que está ligada ao anímico, tá? Muito cuidado com essa relação. Tá? O artigo 1201, ele diz aqui, em outras palavras, que posse de boa-fé é aquela quando o sujeito não sabe que a coisa contém vícios, ele não tem condições de saber que a coisa contém vícios. Eu gosto de dar um exemplo para a gente entender essa boa-fé da posse, que ele nos traz e nos ilustra muitas questões. Vamos imaginar que eu fui comprar uma bicicleta num pregão, aquelas lojas que vendem coisas usadas, né? Eu chego lá no pregão Santo Antônio, né? E quem é o dono do prego Santo Antônio é o seu Sebastião. E o seu Sebastião, chego lá e pergunto: quanto é essa bicicleta, seu Sebastião? Essa bicicleta é R$ 150, Frederico. E o seu Sebastião vai e me vende essa bicicleta, eu pago a bicicleta para ele, ele me entrega um recibo dessa bicicleta e eu saio satisfeitinho com essa bicicleta e vou andar na bicicleta. Um belo dia eu estou num parque, vem um sujeito correndo atrás de mim, tentando me agredir, dizendo que a bicicleta é dele, que a bicicleta está roubada, né? Vamos pensar sobre isso. Eu comprei essa bicicleta na relação de boa fé ou na relação de má fé, né? Qual foi a relação que foi utilizada para eu poder comprar essa bicicleta? Eu sabia ou não se essa bicicleta é roubada? Eu sabia ou não que ela continha vícios quando eu fui até uma loja, mesmo que de coisas usadas, comprar essa determinada bicicleta? Então eu não tinha condição de saber que a coisa continha vícios nessa determinada relação. A pergunta é: até quando dura a boa-fé, né? Essa boa-fé, ela vai durar até quando? Essa boa-fé dura até o momento em que eu souber que a coisa contém vícios, né? Até o momento em que eu tiver possibilidade de saber que a coisa contém vícios, tá? Então, a boa-fé dura até esse determinado momento. É importante eu perguntar uma outra coisa para você já. Eu tinha o documento oficial da bicicleta? Lembra que o seu Sebastião, dono do prego Santo Antônio, ele me deu um recibo de compra da bicicleta. Esse é o documento oficial da aquisição da bicicleta? Não. Qual seria o documento oficial para a aquisição dessa bicicleta? A nota fiscal, né? É isso mesmo. Então eu tenho em mãos um documento que não é oficial, mas olha o que diz o artigo 1201 lá no seu parágrafo único. Supõe, presume agir de boa fé aquele que tem em mãos um justo título, tá? Olha só isso. Qual é o significado da palavra justo título, tá? Tem que tomar muito cuidado com essa palavra.
Essa palavra, se a gente estivesse estudando inglês, seria um falso cognato aí, né? Uma situação em que me conduz a um erro. Se eu for ao pé da letra, na etimologia do direito, pensar o que é um justo título seria um título justo, mas aqui a gente tem que pensar de forma diferente. Perceba que esse instituto jurídico, justo título, ele é determinante, ele é muito importante que você tenha conhecimento sobre ele. Por quê? Porque ele vai influenciar diretamente na uso capião. Já é uma modalidade de uso capião, a do artigo 1242, chamada uso capião ordinário ou tabular, que ela parte de quê? Aquela parte do justo título. O justo título, ele é um elemento. Perceba que eu só posso alegar justo título na uso capião se ele for acompanhado da boa fé, senão não presume, eu não posso utilizar esse justo título, tá? Então perceba o seguinte: justo título é quando eu tenho um documento que não é o oficial, tá? Não é o documento oficial como o recibo, mas que ele presume a aquisição de propriedade. Então vamos pensar em se tratando de um imóvel. O que seria um justo título de um imóvel? Um justo título de um imóvel seria comprar esse imóvel apenas por um contrato de gaveta, aquele contrato que eu assino junto com a parte e não levo a registro no cartório de registro de imóveis, porque esse seria a aquisição, né? O artigo 1227 do Código Civil é bem claro ao dizer o seguinte: só se adquire direitos reais sobre bens imóveis com o registro no cartório de registro de imóveis, né? Ele é muito claro que eu só posso ter acesso a algum direito real ou ter verdadeiramente um direito real se ele estiver registrado no cartório de registro de imóveis. Então, não existe essa possibilidade de aquisição propriamente de direito real, a não ser se ele for adquirido via registro no cartório de registro de imóveis. Então, resumindo, o que é um justo título? Um justo título é um documento que não é o oficial, mas que presume a aquisição da propriedade, ok? Então, voltando à boa-fé e à má-fé, né, eu tenho que, necessariamente, que boa-fé, aqui é a boa-fé subjetiva, é o anímico, né, aquele que não tem possibilidade de saber que a coisa contém vícios, ele age de boa-fé, tá? Posse adquirida de forma justa, morre de forma justa, salvo prova em contrário. Posse adquirida de forma injusta, morre injusta, salvo prova em contrário. É o que diz o artigo 1203 do Código Civil. Tá? O artigo 1203 do Código Civil, ele diz justamente isso. A posse mantém o caráter com que foi adquirida, salvo prova em contrário. Esse salvo prova em contrário seria se mudar a relação aqui de esbulho possessório e passar a ter uma situação de uma aquisição da propriedade por parte do invasor. Ok? Tudo bem? Então perceba que é importante a gente fazer até uma reflexão aqui. Ó. Vamos imaginar o seguinte: A sofre esbulho possessório de B. Então o B vai lá e priva a posse de A, coloca uma arma na cabeça do A e tira o A do imóvel. Então quem está no imóvel é B. Qual posse B tem? Pensemos o seguinte: como é que essa posse foi adquirida? Através de um ato de violência. Esbulho possessório. Eu estou lá dentro? Não, eu não estou lá dentro mais. Então a violência cessou. Então eu sou um possuidor injusto por violência, tá? Possuidor injusto por violência. B é um possuidor injusto por violência. Essa posse de B é uma posse de boa fé ou de má fé? Ué, quem gerou o vício foi o B. Então o B tem noção que a coisa contém vícios. Então essa posse é uma posse de má fé, tá? Só que aí o B vai e aluga imóvel a C. O C sabe dos vícios que a coisa tem? Não, o C não sabe dos vícios que a coisa tem. Então, necessariamente, o C, ele é um possuidor classificado como injusto, porque a posse mantém o mesmo caráter com que foi adquirida, mas esse C, como não sabe do vício que a coisa tem, ele tem uma posse injusta por violência, mas de boa fé ou má fé? Boa fé. Até quando durará a boa fé de C? Até o C ter ciência que a coisa contém vícios, que nesse caso vai acontecer através do ajuizamento de uma ação de reintegração de posse no momento em que ele for citado, tá? A citação válida, nesse caso, é o que vai fazer com que cesse a boa-fé de C, ok? Tudo bem? Então, muito cuidado com a posse de boa-fé e a posse de má-fé. Então, má-fé é aquela posse em que eu tenho condições de saber que a coisa contém vícios, né? É o que está lá no Código Civil. Nesse momento, a gente fecha as 12 faces
da posse, tá? As 12 facetas da posse. Só que é importante a gente dizer mais algumas questões sobre posse, sobretudo da sucessão possessória, tá? Do ato de sucessão possessória, tá? Vamos imaginar o seguinte: proprietários e possuidores plenos, né? Vamos chamar de possuidor pleno. Eu tenho um casal, um pai e uma mãe de 4 filhos, tá? Os dois são donos e também exercem posse na propriedade, uma propriedade rural. Moram lá, né? Um casal, João e Maria, moram em uma propriedade rural e tem 4 filhos, tá? João e Maria moram em uma propriedade rural e tem 4 filhos, tá? Um dos filhos mora com João e Maria na propriedade rural, os outros 3 filhos moram na capital. João e Maria estão em viagem, sofrem um acidente e morrem, né? Neste momento, o que acontece com a posse de João e Maria? É transmitida aos herdeiros ou legatários, conforme o artigo 1206 do Código Civil, tá? O artigo 1206 do Código Civil diz que, neste determinado momento do acidente em que tirou a vida de João e Maria, abre-se a sucessão com atestado de óbito, abre-se a sucessão e a posse ela é transmitida a partir do momento em que abre-se a sucessão. Essa transferência da posse ela tem que ser documental ou ela é fictícia, tá? De ficção mesmo, tá? Ela é fictícia. Por quê? Porque aplica-se o princípio francês de Saicine nessa determinada relação. Perceba que a propriedade só vai vir com o formal de partilha através do inventário, mas necessariamente a posse ela é transmitida a partir do momento da abertura da sucessão. E a abertura da sucessão no Brasil ocorre com a assinatura do atestado de óbito, tá? Então, nesse momento, a posse é transmitida aos herdeiros ou legatários. Frederico, tinham 4 filhos, mas só um filho morava com João e Maria. Não é o filho 1 que morava com João e Maria, os outros 3 filhos moravam na capital. A posse é transmitida ao filho 1 ou a posse é transmitida aos 4 filhos de forma igual? A posse é transmitida aos 4 filhos. E se necessariamente tivesse um caso em que um dos filhos, esse que morava lá, chegasse para os demais irmãos e dissesse o seguinte: olha, você nunca se importou com nossos pais, vocês nunca se importaram com os nossos pais, na verdade vocês nem vinham visitar nossos pais, então necessariamente vocês não vão entrar no imóvel, quem vai ficar no imóvel sou eu, né? Nessa determinada relação jurídica, né? O que esse filho está fazendo, esse filho que está dentro do imóvel está fazendo com os demais irmãos dele? Ele está cometendo esbulho possessório. Porque neste caso, apesar dos 3 irmãos não estarem lá dentro, trata-se de uma circunstância de composse, tá? O artigo 1199 do Código Civil diz que quando mais de um sujeito tem posse sobre a mesma coisa, trata-se de uma circunstância, um instituto jurídico chamado composse. E acrescenta mais, um compossuidor não pode privar a posse dos demais compossuidores. Então, esses 3 irmãos que estão fora da posse, eles podem, para retomar a posse, como estão sofrendo um esbulho possessório, uma privação na posse, eles podem retomar a posse através de uma ação de reintegração de posse. Tá? Muito cuidado com essa circunstância jurídica e com essa análise possessória em cima aí da transferência a partir da sucessão, né, na posse, artigo 1206 do Código Civil. Frederico, se esse irmão ficar lá sozinho, ele pode usucapiar? Se não tiver uma oposição e se a posse for ininterrupta, ele vai poder usucapiar. Mas ele tem que ficar lá sozinho mesmo, não pode nem ter visita, porque se um dos irmãos visitar, vai enquadrar no caso de detenção, de ato de permissão ou tolerância, tá? Não tem como eu dizer que tem uma usucapião numa circunstância em que eu visito o imóvel, eu vou lá, não tem abandono nessa determinada relação jurídica, tá? Então, com isso, necessariamente, a gente encerra as faces da posse. Percebam que são 12 faces da posse. Posse plena, posse direta e indireta, posse advinda da função social, posse injusta por violência, clandestinidade ou precariedade, posse injusta não, detenção por servidor da posse, por permissão ou tolerância, por ato violento ou clandestino, e por ocupação em bens públicos de uso comum e uso especial, e os últimos 2 casos que eu te apresentei agora, de posse de boa-fé e posse de má-fé, assim completando as 12 faces da posse.
tudo que for relacionado com posse, você vai refletir em cima desses 12 casos, porque as faces da posse estão sempre direcionadas em cima destes 12 casos que eu lhe apresentei ao longo destes 4 vídeos aí de 20 e poucos minutos, tá bom? A gente vai colocar mais vídeos para vocês, tá? A gente vai começar o direito de propriedade para depois ir para a teoria e prática da uso capião. Então curte aí, né? Faça a sua inscrição no canal, né? Para você poder continuar obtendo informações do canal e ter acesso a mais vídeos de forma legal, tá? Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês, aquele abraço.